Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, inteligência artificial, negócios e missões. E para falar sobre esse assunto, a nossa entrevista será com Paulo Oliveira. Ele que é presidente do Instituto Tela, Instituto Renovo e Bolsa OTC. É um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, Paulo. Muito bom, o prazer é meu duplamente, né? Porque a Rádio Transmundial está na minha vida, acho que desde que, 5, 6 anos de idade. Você estava comentando aqui que você viajava com seu pai e ouvia a RTM através das ondas curtas diretamente de Bonaire. Exatamente, eu não sabia o que era Bonaire. Então a Rádio Transmundial já ajudou minhas condições de geografia. E depois, mais tarde, já nos meus tempos de ABU, né? Com o Klaus. Então eu já estava conhecendo a rádio. E por último, para fechar o ciclo histórico, o Instituto Renovo, como você falou, sou presidente, ele é mantenedor de escola, do Centro Renovo de Educação do CRE. E durante muitos anos meu filho estudou aqui na Rua de Trás, na Rua Maratona. E usávamos aqui a Igreja Evangélica Livre para fazer os nossos eventos. Então, tem bastante história com a RTM. Que bacana. A gente fica muito feliz, né, Cacá? Quando a gente ouve essas histórias aqui com a rádio. 54 anos de história, tem muita gente para contar história para a gente, viu? É verdade. Ô Paulo, mas conta pra gente quais são os principais objetivos, então, do evento Inteligência Artificial como Negócios. Perfeito. Esse seminário vai ser dado pelo Tela, né, que é o Instituto Tela, que é um instituto de empreendedorismo cristão. Tela é um acróstico: tecnologia, empreendedorismo, liderança e ação missional. E a ideia é levantar uma geração de empreendedores cristãos que aproveite o momento que o Brasil está vivendo, independente de política, um momento geopolítico, aliás, internacional e local, de crescimento e de afirmação como uma grande nação cristã. Nós somos a segunda maior nação cristã do mundo e nós somos um país que está entre as 10 maiores economias do mundo, entre os 10 maiores mercados do mundo, que é o PIB brasileiro, entre os 10 maiores de população. Então, quando você olha esse conjunto, aliás, quando você mistura os três, os 10 maiores países em economia, população e em extensão territorial, só tem 3 países no mundo que estão nessa lista, que é Estados Unidos, China e Brasil. Então nós temos uma importância muito grande. O que falta educação. Isso que eu ia comentar, falta educação e incentivo na educação na área empresarial, na área de empreendedorismo. Falta isso nas escolas. Então, nós estamos desde o Instituto Renovo, desde o infantil, para formar a cosmovisão cristã no aluno, e o Tela está para criar uma geração empreendedora. E a alavanca da prosperidade em todas as civilizações é tecnologia. O que realmente é disruptivo, o que faz com que uma oportunidade surja, o que faz com que haja um enriquecimento rápido, é quando há uma mudança tecnológica. E nós estamos no mundo numa outra mudança tecnológica. Todos vocês devem ter ouvido falar, vocês aí, meus ouvintes, né, da Revolução 4.0. Né? 4.0 que é o digital. Uhum. Existe a 1.0, 2, 3 para ter a 4. Né? Então, se você pensar no ciclo histórico, 1.0 foi a Revolução Industrial. Então, James Watt, 1777, inventa uma máquina a vapor. Pela primeira vez na história, uma máquina substitui um ser humano. Então, ele não é uma ferramenta que ele usa, é o que o substitui. E aí surge o tear, que é a Revolução Industrial do tecido, surge a estrada de ferro, a máquina de ferro, e a Inglaterra se torna, então, o primeiro do mundo pela tecnologia. 100 anos depois, vem a energia elétrica, que aí é o motor elétrico. Então, não é mais a vapor elétrico, há uma nova expansão de crescimento, essa já com o Westinghouse e o pessoal, o Thomas Edison na energia elétrica, e aliás, Thomas Edison é o fundador da GE, né? General Electric, que é eletricidade em geral, seria o nome em português, né? E menos de 50 anos depois vem o semicondutor, e aí é o computador, que transforma a sociedade totalmente, e a 4.0, menos de 50 anos depois de novo, é o smartphone. 2007, o Steve Jobs fala: você precisa de um smartphone. E o que é um smartphone? É um negócio que faz tudo, inclusive chamadas telefônicas, que é o que a gente menos usa hoje. Menos usa atualmente. E a 5.0, muita gente está falando,
é a inteligência artificial. Então você vê a velocidade com que essas transformações estão acontecendo. E nós temos uma oportunidade de aproveitar, então, essa transição do digital para a inteligência artificial, que vai gerar novos milionários, novos negócios, novas oportunidades. Os ingleses têm uma expressão para isso, eles chamam de leapfrog, que é o salto da rã. Então você pega a China, que em 1994 era menor que o Brasil, agora ela é o segundo maior país do mundo, por causa da tecnologia que deu o salto para que o país se industrializasse e crescesse. O Brasil tem essa chance aqui agora. Esse seminário vai falar o que é inteligência artificial, como que ela pode ser utilizada, e também o Elijah Lowe, que é o nosso palestrante que vem dos Estados Unidos, ele é uma das maiores autoridades cristãs em inteligência artificial nos Estados Unidos. Então, como é que é o enfoque de você como cristão, você como igreja? É um seminário imperdível. Você sabe que você está falando aí dessas revoluções, das tecnologias. Tem muita gente que está preocupado, Paulo, que é o seguinte: eu vou perder o meu emprego, né? Eu tenho usado a inteligência artificial aqui no dia a dia da rádio, principalmente para fazer pautas, né, para fazer textos. Eu ganho muito tempo utilizando a inteligência artificial. Eu tenho acompanhado as evoluções que a inteligência artificial vem fazendo desde, né, eu estava vendo um vídeo esses dias do Will Smith comendo, feito pela inteligência artificial, e o atual que fizeram dele, completamente diferente. Isso, estamos falando de um ano de relação à primeira edição para esse vídeo novo. Como que as pessoas devem agir nessa questão de temer, né, de perder o emprego? Como que você acha que a pessoa deve... Então, olha, esse temor é real. A inteligência artificial vai causar uma onda de desemprego sem precedentes em qualquer atividade que seja rotineira, e um rotineiro em qualquer sentido. Quer dizer, no caso da indústria de entretenimento, fazer uma dublagem, fazer uma legenda de um programa, roteirizar, criar um roteiro, fica tão mais rápido e tão mais barato que não tem como o ser humano competir com isso. Porque agora você pode pegar a voz do Will Smith, sintetizar a voz dele falando em português. Então a dublagem vai ser o próprio ator falando na língua que você quiser. É imbatível com aquelas vozes de dublagem que você parece que já ouviu, né? Então, ele entrou e falou, né? Então... isso é uma coisa que é facilmente escalável. Quando você pega, por exemplo, na medicina, para ficar um negócio, uma coisa que a gente pensa que jamais chegaria numa profissão tão especializada, mas todos os laudos de exames de imagem, o que o médico faz? Ele olha uma tela com lá um ultrassom, uma tomografia e analisa o que tem ali. É uma chapa de raio-x e diz se tem um problema ou não tem. É um olhar clínico. Mas você sabe que essa semana eu vi uma matéria de um médico, acho que americano, que fez uma cirurgia de alta complexidade utilizando o óculos da Apple. Nossa. Aquele óculos virtual, então, né? Aquele óculos, ele fez uma cirurgia utilizando essa tecnologia. Então, mas aí você tocou num ponto importante, porque uma coisa é você fazer análise de um laudo. Outra coisa é você fazer uma cirurgia que tem uma capacidade do homem de agir que eu creio a inteligência artificial não vai conseguir substituir. Agora, dizer se tem câncer ou não tem câncer, dizer se tem um tumor ou não tem um tumor, fazer o laudo, isso aqui é muito mais seguro ter uma inteligência artificial que tem todo o banco de dados do mundo inteiro lá e da história do paciente para analisar e comparar, que o médico não tem essa capacidade. Você está falando isso, estou lembrando do Denis Nakamura, que veio aqui, que ele tem uma startup dessa questão de laudos médicos serem muito mais rápidos, e caso a inteligência artificial tenha alguma dúvida, deixa separado, essa tem que ser por um especialista, eu não consigo entender o que está acontecendo aqui. Isso. Na área de advocacia é a mesma coisa. Você vai ter muito do trabalho do advogado já transformou com a digitalização. Quer dizer, antigamente, e não tão antigamente assim, porque eu vivi essa época, apesar de eu ser engenheiro, né, mas trabalhei no mercado financeiro muitos e muitos anos. Então, muito relacionamento com advocacia. Quer dizer, um advogado, o trabalho do trainee era ir para o fórum, pegar e entregar processos. Não existe mais isso, porque agora tudo é digital. Então, ele já perdeu o emprego se for para ficar como office boy, indo e voltando, pegando processos. Analisar processos e ver se o resultado é esse ou aquele, uma inteligência artificial vai fazer muito melhor e muito mais rápido,
é notório o atraso da justiça em dar conta dos volumes. Então, é um funcionário que trabalha 24/7 e não cobra nada. Eu acabei de participar de um evento em Alphaville sobre esses assuntos de tecnologia. Antes de mim estava o Kaique, o presidente da Chili Beans, que faz aqueles óculos, né? Kaique Maia. Eles lançam 30, 50 modelos por ano. E o que ele falou? Ele falou que a última campanha de lançamento dele foram 2 modelos no Alasca, no rio lá no Alasca, na neve ali, com os óculos, e foi perfeito, ele mostrou a propaganda. E aí falou, olha, não tem modelo, não tem Alasca e não tem o óculos, é tudo inteligência artificial. Ficou 30% mais rápido e infinitamente mais barato. Imagina as passagens, a produção. Sim. Então, isso não tem jeito. Agora, o que eu acho que é importante cada um de nós entendermos? Isso eu entendi há muitos anos atrás, nem se falava de inteligência artificial ainda. Como eu falei, eu trabalhei no mercado financeiro. Então, uma das casas onde eu trabalhei foi o Bank of New York, né? Que é o endereço mais prestigioso lá do Wall Street, é o One Wall Street, tá? O prédio de esquina da Wall Street, que é o setor financeiro lá americano. Então, eu fui bastante para lá. Todo o downtown de Nova York não tem estacionamento, porque os prédios foram construídos antes dos carros. Nova York estava começando a explodir no final do século XIX. Então, quando o Henry Ford vem e fala carro em massa, linha de produção, todo mundo pode ter um automóvel, foi uma revolução. E o que aconteceu? Você imagina Nova York com mais de 1 milhão de habitantes, com todo o transporte em tração animal. Então, eram carruagens para fazer os transportes das pessoas, que tinham suas carruagens como um carro de luxo hoje. Os ônibus eram puxados a burro ou a cavalo. Você tinha a segurança, o guarda, e, obviamente, não tinha estacionamento de cavalo. Então, tudo era na rua. Quanto que tinha que usar para limpeza pública? Toneladas de estrume e urina todo dia tinham que ser retirados. Você tinha uma indústria de charretes, arreios, celas, chicotes, tinham os condutores daquele, o tratamento, a estrebaria, os estábulos, né? Então, tinha toda uma indústria em torno daquilo. Veio o Henry Ford falar automóvel. Esse pessoal perdeu o emprego. Então, só que essa é uma frase que é muito interessante. Toda vez que há uma revolução, uma transformação, os beneficiados por ela não sabem que serão beneficiados. Então, eles não fazem força a favor. Mas todos que vão ser prejudicados na mesma hora entendem e fazem toda a força contra. Então, esse é o problema com a revolução. Era difícil de entrar. O que aconteceu naquela época? Foi uma campanha violenta dizendo não ao automóvel. Porque imagina um bólido a 40 por hora numa rua de Nova York. Isso é uma segurança, atentar à segurança pública. Imagina o som, a poluição sonora que isso está trazendo. Então tinha todas as campanhas mostrando como era ruim o automóvel. Um semovente, né? Uma coisa autônoma, andando, sem controle. Então, hoje para nós é impensável, né? Uma cidade sem carro, né? Então, aliás, está começando a pensar, porque nós estamos voltando para o transporte de massa. Então, o que aconteceu? Um jovem cujo pai era dono de uma grande empresa de charretes, tal, em Rochester, no interior dos Estados Unidos, né? Ele viu que a fortuna da família estava em risco e que aquilo não era o futuro. Ele pensou, tenho que mudar, o que eu vou fazer da vida? E ele tinha um hobby. O hobby dele era fixar imagens numa placa de vidro. Esse é um nome bonito para falar fotografia. E o que ele pensou? Eu vou fazer uma máquina que automatize a fotografia. Então ele inventou a máquina fotográfica. O nome dele era George Eastman. Ele fundou a Kodak. E as pessoas falaram, mas para que alguém vai querer tirar uma fotografia? E essa pergunta os chineses e os japoneses já responderam bem. Então, a Kodak nasce com uma inovação tecnológica no momento em que há uma ruptura no outro modelo de indústria. Então, o mundo é cheio dessas coisas. Haverá um desemprego, mas as profissões vão mudar para algo mais especializado. Então, a quantidade de empregos que vai ser gerada pela inteligência artificial ainda não está muito bem conhecida. Mas, com certeza, se você tem uma atividade
repetitiva e de baixo nível, você tem grande chance de ser afetado negativamente. Por isso nós temos que nos preparar para isso. É verdade. E, né, a pergunta que fica aí, você sabe o que é LLM? E depois responde. LLM, essa eu quero saber também. Mas eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o Instituto Tela, como que ele tem engajado, né, os cristãos nessa área de negócios aí, nos projetos sociais, missionários, como que é feito o trabalho? Então, o Tela ele tem 3 níveis. O primeiro nível é justamente conscientizar o jovem de que ele pode ser um empreendedor e não um assalariado. Então, é transformar CTPS em CNPJ. CTPS é a Carteira de Trabalho e Previdência Social, né? Em CNPJ. Então, pense em ter o seu negócio. Por quê? Primeiro porque esse é um momento, né? Uma frase que eu uso sempre. É para estar no lugar certo, na hora certa, precisa chegar antes. Então, nós estamos num lugar certo. O Brasil é um lugar certo. Como eu acabei de dizer, é um país que reúne todas as condições, mas já há algum tempo, né? O avô do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos, ele falava, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Então, nós já tivemos muitas oportunidades, seríamos muito maiores e melhores do que nós somos. Há uma nova oportunidade batendo na nossa porta. E, de novo, isso não é porque um governo X ou Y. Essa é uma oportunidade conjuntural que está se montando no mundo. Nós podemos ter um governo X ou Y que atrapalhe isso. Mas nós somos um país cristão. E em 1870, o Brasil de Dom Pedro II era maior do que os Estados Unidos de Abraham Lincoln, que tinha morrido em 62. Guerra Civil Americana, devastando aquilo tudo lá. Inclusive, o exército brasileiro era maior que o exército americano, no pós-Guerra Civil. Morreram mais de 1,5 milhão de americanos. Então, nós tínhamos economia agrícola, os Estados Unidos tinham uma economia agrícola. E eles estavam industrializando. Aliás, foi essa uma das questões da guerra. O norte e nordeste americano industrializando, o sul agrícola, e a discussão sobre o trabalho escravo. E para um país industrializado é melhor ter uma mão de obra paga e uma sociedade de consumo do que ter um trabalho escravo na lavoura. Então, surgem milionários e bilionários da noite por dia. Então, eu sempre digo isso nas reuniões do Tela, um plantador de milho que simplesmente vendia o milho in natura, ele pensa, bom, em vez de vender o milho, eu posso industrializar, eu vou criar um floco de milho. E aí tem mais valor agregado, e ele cria o cornflakes. O cornflakes vira o matinal dos Estados Unidos. E esse cara chamava-se Kellogg's. Então, e o Kellogg's, o John Kellogg's é cristão. O que ele faz quando ele fica milionário? Eu sempre digo que não é um jogo de palavras, né? Ele ficou milionário com milho. Mas, o que ele fez com o dinheiro? Fundação Kellogg's. A Fundação Kellogg's investe em missões, investe em defesa dos valores da democracia e da economia liberal, que são os pilares dos Estados Unidos. 1870 é quando Dom Pedro II permite que as empresas americanas, as empresas inglesas, venham para o Brasil. E como eles não são católicos, ele quebra o monoteísmo católico do Brasil, que era a religião-estado. Então, é um tratado comercial que diz que agora, oficialmente, os cidadãos americanos, ingleses de outras nações que professam outras religiões têm permissão para professar a sua fé e montarem as igrejas no Brasil. E aí começa o movimento missionário brasileiro. Então, não tem nenhuma igreja brasileira com mais de 200 anos. Porque era proibido. Era proibido, inclusive, morrer no Brasil se não fosse católico, porque não pode ir para o cemitério, que é um cemitério só católico. Morrer pagão. Tem que morrer. Agora tem os cemitérios protestantes lá na. Então você vê que essa mudança a tecnologia faz. Então, o primeiro nível do Tela é abrir os olhos do nosso jovem de que ele pode empreender. E o segundo? O segundo nível é integrar as empresas que já existem no networking, que é o mercado, o marketplace. Então, o Tela tem núcleos nas cidades. Nós temos mais de 20 núcleos no Brasil hoje, em que os associados se encontram, se conhecem, reconhecem fornecedores, clientes, mentorias. Todo mês tem com os associados uma classe de mentoria, onde os mais experientes falam como resolver o problema dos mais jovens. E o terceiro é o nível, porque, como eu falei, é um acróstico, né? Uhum. Então, liderança é a terceira letra, ação missionária é a quarta letra.
A empresa que já está pronta, a empresa que já está crescendo, que é como uma Kellogg's, e cria uma fundação, ela está pensando em propósito. O que eu vou fazer com o dinheiro? Com o dinheiro eu vou investir em obra social, em missões, em expansão do evangelho, e aí é o conceito Business as Mission, que é o BAM, né? Negócios como missões, que é a grande fronteira missionária do Brasil, do mundo hoje, são negócios. Nossa entrevista está quase chegando ao finalzinho. Você tem, primeiro, falar para a gente o que é o LLM, né? Que você ficou no ar aí. E para a gente finalizar, quando é que vai ser esse evento aí da inteligência artificial? Onde será e como que os ouvintes podem fazer a inscrição para participarem desse evento? Ok. Eu cutuquei com o LLM porque ele é a linguagem de programação da inteligência artificial. Então, quem conseguir programar em LLM vai conseguir montar coisas em inteligência artificial. Hoje isso está começando. Eu sou também, por causa de tecnologia, o CEO da Bíblia JFA, que é uma bíblia de aplicativo. É o maior do Brasil, o segundo maior do mundo, depois da YouVersion, é a Bíblia JFA. Um programador de Flutter, que é a linguagem de programação de app, que integra iOS e Android, ele ganha R$10 mil na saída. Então, um programador de LLM tem emprego garantido. Agora, o nosso jovem está pensando em matemática e em programação? Ou ele quer ser youtuber, mas ele não quer programar? Então, eu convido você a entender como programar e não ser apenas um usuário da programação. O nosso evento vai acontecer agora, dia 17 de maio, às 19 horas, na Igreja Batista do Povo, que fica na Vila Mariana, Domingos de Moraes, 1100, que é um endereço, inclusive, muito... Eu ajudei a fundar aquela igreja lá, então conheço bem lá o endereço. E Elijah Low, ele é um malaio da Malásia, que foi para os Estados Unidos e escreveu um livro da inteligência artificial e fé, consciência, fé, inteligência artificial, que inclusive vai estar à disposição, já está em português o livro, e ele vai falar tanto do conceito quanto das oportunidades de negócio, os vários tipos de oportunidade com a inteligência artificial. Então, convido todos vocês aí, principalmente você jovem, para participar disso. Tela Negócios e Missões é o nosso Instagram, né? @Tela Negócios e Missões. E você tem lá o link de inscrição do dia 17 às 19. Com certeza eu estarei lá, a gente vai prestigiar principalmente porque é um assunto muito importante nos dias atuais. Verdade. E o tema de hoje, inteligência artificial, negócios e missões, e falamos com Paulo Oliveira. Ele é presidente do Instituto Tela, Instituto Renovo e também Bolsa OTC. Foi um prazer, foi uma aula, o tempo passou muito rápido. Volte sempre, Paulo. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço, até mais.